Cerca de 1 milhão de pessoas se manifestaram neste domingo contra a presidente Dilma Rousseff só em São Paulo. Vestida de verde e amarelo, a multidão foi para as ruas principalmente para protestar contra o mega escândalo de corrupção na Petrobras e a situação econômica atual. O movimento, convocado pelas redes sociais, reuniu 1,5 milhão de manifestantes em todo o Brasil, segundo a polícia. As marchas alcançaram o mesmo tamanho que os protestos de rua espontâneos de junho de 2013 para pedir o fim da corrupção na classe política e mais gastos com educação e saúde em vez da Copa do Mundo. Nós estamos numa quadra da política brasileira em que a relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto é muito próxima, né? Se a gente assistiu durante, por exemplo, o governo Bolsonaro, muito conflito entre Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, no governo Lula é o contrário. A gente vê bastante interlocução, né? Você aí de Brasília, você acompanha bastante, a gente acompanha bastante a forma como o Supremo Tribunal Federal recorrentemente é acionado pela Advocacia Geral da União quando o Palácio do Planalto pede ou não consegue algum acordo político dentro do Congresso Nacional. Então tem aquela brincadeira, né, que o governo Lula não tem maioria no Congresso Nacional, mas tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de fevereiro de 2025. São 9 horas da manhã. Queda de Lula no Datafolha abalou o cenário político, mas foi muito barulho por nada. Essa posição que o Datafolha mostra pouco importa há quase 2 anos da eleição de 2026. E o risco de um efeito Dilma, que é o objetivo do bolsonarismo, e isso vem de muito antes dessa pesquisa, hoje é risco de impeachment zero. 0 vezes 0. Queda na popularidade de Lula em recentes pesquisas da Datafolha ainda precisa ser confirmada por outras sondagens, pois o questionário dessa pesquisa ainda não aparece no site do Datafolha e nem se sabe se vai aparecer, mas a relevância da pesquisa é limitada. Aliás, seria muito baixa há quase 2 anos da eleição se não animasse o golpismo bolsonarista que tentará repetir em 16 de março próximo o que fez com Dilma em 15 de março de 2015. Entretanto, a disposição do público para querer tirar Lula do cargo agora não é igual ao que foi em 2015, também contra a Dilma Rousseff, quando o STF estava pronto para deixar acontecer o que aconteceu. Agora, o STF está pronto para barrar eventual efeito Dilma. Quando os golpistas forem fazer a manifestação pelo impeachment de Lula daqui a 30 dias, Bolsonaro já terá virado réu no STF há muito tempo. Todos sabem que se a extrema-direita tentar aprovar o impeachment de Lula a partir de eventual sucesso da manifestação golpista convocada com a proposta explícita de derrubar o presidente e um novo golpe parlamentar como o de 2016, desta vez não funcionará e é graças a Jair Bolsonaro. Sim, a forte rejeição a Bolsonaro hoje e aos seus candidatos, recém-revelada pela pesquisa Quest, diminui o potencial golpista da manifestação do próximo dia 16 de março. E ainda é possível melhorar a aprovação reconquistando o eleitor do próprio Lula. O Datafolha mostrou uma queda de 20 pontos percentuais entre quem votou no Lula nas últimas eleições, contra 11 pontos na média geral. E aí, a esquerda é mais responsável que a direita na queda de aprovação de Lula. Tem muito eleitor de Lula e até gente de esquerda que, movido por um setor da esquerda que vem atacando o Lula sem parar, respondeu assim à pesquisa. Mas esse eleitorado vai acabar refletindo quando vir que o risco é voltar ao colo da extrema-direita. Agora, boa parte dessa esquerda que vem atacando o Lula vai refletir se quer mesmo a volta da extrema-direita.
Lula havia atingido 28% de ótimo e bom em outubro e dezembro de 2005, no auge da crise do mensalão, no primeiro mandato de Lula. Mas, no ano seguinte, Lula se reelegeu com mais de 60% dos votos válidos, ou seja, a aprovação ao Lula e a rejeição chegaram em 2005, um ano antes da eleição, ao mesmo patamar que está hoje. Mas o caso mais emblemático e recente de superação de aprovação tão baixa quanto a de Lula é, sabe de quem? Do próprio Jair Bolsonaro. Em maio de 2022, ele tinha uma aprovação pior que a de Lula. Agora, ele tinha, na verdade, ele tinha um ponto a mais de aprovação. Lula tem 24, Bolsonaro tinha 25 em 2022, mas a reprovação ao Bolsonaro era mais alta. Lula tem 41 e o Bolsonaro tinha 48. Não obstante, o Bolsonaro perdeu para Lula por míseros 2 milhões de votos, com 48% dos votos válidos. E Lula com 51 e pouco, Bolsonaro com 48 e pouco. Então, há quase 2 anos da eleição, essa pesquisa significa vento. O risco seria impulsionar uma manifestação grande na Avenida Paulista, que não é provável, mas não é impossível, evidentemente, no próximo dia 16. Mas se isso acontecer, a história dessa vez vai ser outra. O Lula vai se recuperar se não houver um impeachment, e o impeachment é difícil de acontecer e você vai entender por quê. Mas os golpistas podem pôr as barbas de molho. Impeachment como o de Dilma, ou seja, sem crime de responsabilidade provado e comprovado, desta vez não passa. O STF intervirá em qualquer das propostas fraudulentas de impeachment de Lula que dormitam no Congresso. E o processo contra Bolsonaro, que começará antes do ato contra Lula na terça ou quarta-feira da semana que vem, vai desmascarar o bolsonarismo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Peço a você também que considere a hipótese de fazer uma doação ao blog da Cidadania para que possamos enfrentar os tempos difíceis que vêm por aí no Brasil. Minha amiga, meu amigo, o blog da Cidadania quer se estruturar com equipamentos melhores e com o apoio de um editor de vídeo para liberar esse que vos fala, o editor do canal, porque nós vamos ter uma guerra pela democracia e contra o golpismo agora em 2025. Então, se você considerar nos apoiar, você sabe que nós não costumamos pedir nada ao público aqui, mas agora o momento é muito difícil e nós precisamos nos estruturar para enfrentar essa guerra que vem aí com informações corretas e que mostrem o cenário verdadeiro para as pessoas, como você vai ver na edição de hoje. Minha amiga, meu amigo, se você considerar fazer essa doação, o Pix do blog da Cidadania está na tela. Em primeiro lugar, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Você acaba de ver um vídeo de 2015 falando da manifestação contra a Dilma, que cita 1 milhão de pessoas. É balela. Quantas pessoas cabem na Avenida Paulista? Veja só, se a Avenida Paulista estivesse realmente abarrotada em toda a sua extensão, como informou a PM, caberiam nela no máximo 650 mil pessoas. Para chegar ao milhão seriam necessários ainda, por essas contas, mais 70 mil metros quadrados na Avenida Paulista, ou mais de meia Paulista também abarrotada. E o fato é que aquela manifestação não teve a Paulista abarrotada. Ela estava abarrotada mais perto do local que era o epicentro da manifestação, que foi no fim da Avenida Paulista, na parte norte da Avenida Paulista. Então não era a avenida inteirinha desde o seu começo abarrotada, e o número foi superestimado, mas foi sim uma grande manifestação. E aquela manifestação
impulsionou o impeachment da Dilma Rousseff. Mas o Lula já teve queda de aprovação. Em 2005, a reprovação a Lula foi a maior do seu mandato e 28% apoiavam o Lula naquele momento. E, na verdade, você vê que um ano depois, com 94,5% das urnas apuradas, Lula foi reeleito presidente do Brasil com 60% dos votos. E essa multidão que protestou contra o governo Dilma e pediram o impeachment do Lula, ela levou a um impeachment fraudulento. A Dilma foi cassada pelo Congresso sem crime de responsabilidade. Não havia, eles inventaram uma coisa chamada pedalada fiscal, que foi a Dilma Rousseff, o governo Dilma, ter pegado por alguns dias empréstimos em bancos oficiais para pagar programas sociais, Bolsa Família, aposentadorias, etc. Depois ficou comprovado por perícia que a Dilma não tinha dado essa ordem e também foi distorcida a lei para caber o impeachment dentro dela. Foi algo que contou, como dizia aquele áudio do Romero Jucá, naquela época do impeachment, foi com o Supremo, com tudo. O Supremo foi cúmplice porque tinha uma maioria antipetista que hoje não é mais, não existe mais aquela disposição do STF de deixar um golpe parlamentar passar. Então o bolsonarismo pode ir botando as barbas de molho. Mas você veja, o que animou os bolsonaristas a convocar o ato de rua para 16 de 3 foi tirar o Lula. Não é? Políticos da oposição ao Lula, incluindo os deputados federais Nicolas Ferreira e Carlos Zambelli, estão convocando apoiadores para manifestação na Avenida Paulista em 16 de março. Eles querem aproveitar a crise do Pix, a baixa na popularidade do Lula, para chamar essa manifestação. Agora, resta saber se a população, hoje em dia, com o Bolsonaro, às vésperas de ser denunciado pela Polícia Federal, vai agir igual. O Flávio Bolsonaro diz que essa manifestação vai ser histórica. O Musk, inclusive, reagiu à publicação sobre impeachment de Lula e o Flávio Bolsonaro diz que o ato vai ser histórico. O Musk reagiu com espanto à publicação com fotos das manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff e promessa de uma onda de protestos contra Lula. A queda de Lula animou a oposição bolsonarista e pode turbinar os atos contra o governo em março, mas esses atos eles vão acontecer depois de um episódio muito sério para o Bolsonaro. Mas a gente tem que ver que esse STF começou a mudar em 2021, reconhecendo a parcialidade do Moro na condenação do Lula no caso do triplex. E o Bolsonaro vai ser denunciado pela PGR antes do jantar de Lula com o STF, na próxima terça-feira, provavelmente, porque o jantar vai ser no dia 19, na quarta-feira. E o Bolsonaro deve denunciar, o Bolsonaro deve ser denunciado ou um dia antes ou na própria quarta-feira, antes do jantar. Né? Vai ser um jantar, então pode acontecer, se não for na terça-feira, ou mesmo na segunda-feira, dia 17, pode ser entre o dia 17, né, que é o próximo dia útil, e o dia 19, que é o dia do jantar, o Bolsonaro será denunciado. E o STF deve aceitar essa denúncia muito provavelmente antes do fim de fevereiro. E a manifestação contra o Lula é no dia 16. Ou seja, veja só, por que o Paulo Gonet ainda não denunciou o Bolsonaro? A expectativa é que as denúncias comecem a ser enviadas ao STF nessa semana que entra, então. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ainda não apresentou denúncia contra Bolsonaro,
porque está revisando com lupa os 3 inquéritos da Polícia Federal para analisar caso a caso os 40 indiciados pela corporação. Gonê quer examinar detalhadamente o trabalho feito por sua equipe até agora. A PGR pretende fatiar as denúncias e incluir Bolsonaro na primeira leva de denunciados. A expectativa é que as peças da acusação comecem a ser enviadas ao tribunal nessa semana que entra, e o Gonê está nos ajustes finais nos documentos antes do envio. Militares próximos a Bolsonaro, como Braga Neto e Mauro Cid, também devem integrar a primeira leva de denúncias. E pesquisa recente mostrou que hoje a situação é muito diferente. Veja, o Haddad tem uma forte rejeição, mas o Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, tem uma rejeição também maior que até a do pai. O Bolsonaro, na última pesquisa Quest, apareceu com 53% de rejeição. E o filho dele com 55%. Todos os bolsonaristas têm forte rejeição. Então, essa pesquisa Datafolha ainda precisa ser confirmada por outras pesquisas. O Datafolha está francamente na oposição contra Lula. De novo, a Folha de São Paulo está contra o Lula de novo. Andou ajudando o Bolsonaro a fazer aquela manifestação de 7 de setembro, publicando uma série de denúncias falsas contra Alexandre de Moraes. E hoje a situação do país, então, é muito diferente. E essa pesquisa Datafolha é muito estranha. Geralmente eles publicam o questionário. Eu não achei. Se alguém achar, por favor, me avise, porque é muito importante conhecer esse questionário que foi apresentado para extrair essas informações. Mas sim, é verdade que o Lula já sabia que a popularidade dele tinha caído. Muito bem, a consequência disso, basicamente, é que o apoio ao governo do Lula vai ficar mais caro no Congresso com a queda de popularidade, mas o efeito não deve ser maior do que esse. E tempo para Lula se recuperar tem muito. O que leva os ministros de Lula a acreditar na recuperação da popularidade do Lula é que quem está rejeitando Lula é o eleitorado do Lula que está sendo contaminado, inclusive por setores da esquerda que estão agindo, estão servindo de massa de manobra para o bolsonarismo ao criticarem o Lula. Ministros do governo ouvidos pela coluna fazem diagnóstico que a queda de popularidade de Lula é resultado do desgaste que o presidente sofreu, os motivos são a alta do dólar e a crise de confiança no PIX. Esses números não se sabe direito, mas eles foram contaminados por esses eventos. Os ministros avaliam que a partir deste mês Lula terá notícias mais positivas para levar. A leitura feita por membros do primeiro escalão é que com o dólar mais baixo, despencou de 6,20 para 5,70, a expectativa de uma safra melhor de alimentos e políticas do agronegócio, a avaliação do Lula deve subir e eles apostam que essas medidas têm potencial de impactar os 32% que avaliam a gestão do Lula como regular. E isso também tem a ver com a esquerda, que já deixa ou passa a atacar o Lula, ou diz que é regular, fica em cima do muro. Na verdade, o que subiu muito nessa pesquisa foi os que deixaram de apoiar o Lula como bom e ótimo e passaram a vê-lo como regular. E aí você veja que o Bolsonaro, minha amiga, meu amigo, já teve uma situação igual, na verdade pior do que essa, porque em 2022, ano da reeleição, o Bolsonaro, o ano da reeleição do Bolsonaro, ele tinha 48% de rejeição contra 41%, se não me engano, do Lula, de rejeição, e 25% só aprovavam o Bolsonaro. Entretanto, você veja aqui, não é? Você veja aqui, em seguida, o Bolsonaro
ele perde do Lula com apenas 2,1 milhões de votos, apenas. Então, o Lula teve 50,9% e o Bolsonaro teve 49,1%. Ou seja, aquela rejeição e aquela baixa aprovação daquele mesmo ano de 2022, veja, essa pesquisa aqui foi feita pelo Datafolha em maio de 2022. E em outubro, não é? 5 meses depois, o Bolsonaro, no âmbito da eleição, quase venceu o Lula. Não venceu por muito pouco, porque ele tinha a máquina na mão. A única esperança do bolsonarismo é derrubar o Lula, é aprovar o impeachment, porque se o Lula chegar a 2026, ele ganha essa eleição, vai ter tempo. Então tudo se concentra agora em barrar a tentativa de golpe. A queda na avaliação de Lula, segundo o Reinaldo Azevedo, ele faz uma análise muito precisa, parecida com a minha. E essa análise vale a pena eu vou ler para você na íntegra, que ela é bastante interessante e me surpreendeu que ela coincide com o que eu preparei para esta edição. Fim da linha para Lula, jogo acabado, acabou, punido pela ousadia, ele que amarga agora o coro de analistas a lhe esfregar na cara as verdades que no seu terceiro mandato não quis até agora reconhecer. Como ele ousa não aprender com seus críticos tão severos? Não que eles sejam exemplos, isso aqui está sendo tudo ironia, tá, gente? Não que eles sejam exemplos de experiência administrativa ou outra qualquer, mas todos detêm arcanos que o ex-metalúrgico não consegue interpretar. Agora é saber de quem é aquela imagem pequena, ainda difusa, que chega na canoa, como num quadro de Monet, da terceira margem do rio. Quem, meu Deus? Gustavo Lima? Pablo Marçal? Romeu Zema agarrado fanaticamente a uma banana? Tarcísio de Freitas com Guilherme Derrite levando um motoqueiro fatal em sua garupa? Esperem, talvez seja J. Pinto Fernandes, do poema Quadrilha de Drummond, aquele que ainda não entrou na história ou de uma outra quadrilha qualquer, há tantas. Vai aqui alguma melancolia. Há coisas deste mundo que nunca me deixam melancólico. A exemplo de Santo Agostinho, mas sem a sua vocação para o pé na jaca, na juventude ao menos, só me entristeço do bem divino. A tal da assídia, com o resto eu me divirto, sofrimentos humanos à parte. Vejam os números do Datafolha. O governo Lula tem a pior avaliação da história. E um monte de especialistas assevera, agora ele não se recupera mais. Hora de convocar aquele rapazola das fake news do Pix. Os golpistas que foram choramingar para o tal do Vaca. As estratégias do inelegível e o futuro presidiário. O que vai ser agora? Comícios contra a inflação, em defesa do impeachment, pela anistia a golpistas, para mudar a lei da inelegibilidade, contra o aumento real da aposentadoria e do salário mínimo, para cortar despesas da educação e da saúde, para pôr fim à ideologia de gênero, para impedir o aborto de meninas estupradas, para, como é mesmo, virar a página da polarização, para passar nos cobres por um valor inferior ao de mercado a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa e o Amor Verdadeiro, o circo estará armado. Querem ver? O dólar abriu esta sexta a 5,77, às 16 horas, imediatamente antes da divulgação do Datafolha, estava cotado a 5,71. Logo, a moeda americana caía 0,95%. Fechou o dia a 5,694, menos 1,26. Assim, 75% da queda se deram antes da divulgação da pesquisa. E aí eles disseram que a queda do dólar era referente à queda da aprovação do Lula. E o Ibovespa ele tinha 124 mil pontos no início do pregão, às 16 horas, tinha 127, alta de 1,996%. Pós-Datafolha terminou 1,28849, ou seja, não aconteceu nada, é mentira que o dólar caiu e a bolsa subiu após a pesquisa Datafolha. Assim, 74% do movimento altista tinha acontecido antes. Obviamente, diz o colunista, não alimento ilusões sobre o que fazem os que fazem preços nos mercados, menos ainda no que se oferece como seus porta-vozes.
O fato é que ele diz basicamente a mesma coisa que eu disse. A única possibilidade de o bolsonarismo reverter o jogo seria o impeachment de Lula. Mas esse, minha amiga, meu amigo, não passa com o STF que nós temos hoje. A menos que o Lula cometa algum crime de responsabilidade que ele ainda não cometeu. Tem dúzias de pedidos de impeachment dormindo no Congresso, mas nenhum deles contém crime de responsabilidade. E eles não vão poder inventar um crime de responsabilidade como fizeram em 2016 contra Dilma Rousseff. E se o Lula não cometer esse crime, impeachment não passa. Repito, impeachment não passa e até 2026 o Lula se recupera e vence essa parada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.